China. Isolada do mundo ocidental durante séculos. Imponentes montanhas. E o inóspito Taklamakan, formando barreiras intransponíveis. Até agora. Mas neste inclemente deserto, vindos de todo o lado, há cientistas em busca de respostas. Descobriram aqui algo incrível. Múmias da Idade do Bronze com 4.000 anos, extraordinariamente bem preservadas. E não parecem chinesas. 因为我们通过发掘以后呢，我们发现有金黄色头发的，有褐色头发的。 De onde terão vindo estes misteriosos seres? The mummies are a threat to their own narrative of their history. Cientistas de todo o mundo terão de responder a esta velha questão agora renovada. Quando terá começado efetivamente o intercâmbio cultural entre a China e a Europa? E em que medida houve influência do Ocidente? Terá a Europa influenciado o célebre exército de terracota? Estas magníficas figuras, nunca antes expostas, provocam estas perguntas. Die passen überhaupt nicht in die chinesische Kunst der Zeit. Como seria, na verdade, o relacionamento entre o Ocidente e a China? Uma estrada rural na província de Jiangsu, no sudeste da China. Nesta isolada parte do país, a polícia não tem muito o que fazer. Mas nesta noite de janeiro de 2009, tudo mudará para estes dois agentes. Estranho. Há uma carrinha estacionada na berma da estrada. Terá sido um acidente? Este macabro achado ficará nas suas mentes por muito tempo. Dois homens mortos. Terão sido vítimas de um crime? Os corpos parecem ilesos. No entanto, vê-se que estão cobertos de terra. É uma primeira pista para os agentes. Um perito pode determinar a origem da terra. 就等于说，它这个泥土呢，它不是一般的土，只要能见到这个青膏泥、白膏泥的这种墓葬，那就是一般来说叫王侯以上的墓葬。Sítio ermo, a poucos quilómetros do local onde os corpos foram encontrados. Uma antiga pedreira. Habitantes locais encontraram aqui velhos fragmentos de barro. E cada dá a sua interpretação. 王后的墓就是所在的位置，当时的传说叫仙人洞。从这些传说来看，这么2000多年来，那个人们对他的一个认识的一个表现。 那是非常准确的。 O que trouxe estes homens até aqui? O arqueólogo conclui que deveriam ser 4 homens. 2 colocavam dinamite, enquanto os outros aguardavam a uma distância segura. Porque 它这个土啊不稳定。 所以被埋下去，才这个就是出了这么一个事故。
Terão, portanto, sufocado, daí parecerem ilesos. A única coisa que os sobreviventes puderam fazer foi recuperar os corpos. Quando fugiram, deixaram os colegas mortos no carro. 因为它这个上层的土啊，比较不稳定。 Arqueólogos investigam o local do acidente. Em túneis como este, os homens fizeram explodir as cargas de dinamite. Os investigadores descobrem pistas. Também eles têm de ser extremamente cuidadosos. Talvez o terreno esteja perfurado com túneis. Estes registros originais nunca foram mostrados no Ocidente. Os investigadores revelam o que os homens esperam encontrar: um complexo habitacional subterrâneo. Encontram uma série de objetos. Artefactos funerários com mais de 2000 anos. Cada peça que recuperam é maior e mais extraordinária do que a anterior. Doze sinos de bronze maciço, por exemplo. Os exploradores conseguem identificar o dono da sepultura. 其实呢，到最后啊，等于说我们慢慢的把这个就是文物把它发掘出来以后，它有很多的文字的材料能证明它就是这个江都王的陵。O rei Liu Fei morreu em 127 a.C. O imperador chinês Wu Di era seu irmão. Isto torna-o parte do mito das origens da China. O imperador Wu Di pertence à dinastia Han, uma das primeiras do país. O seu reinado é considerado uma época dourada da China. Esta época é caracterizada pela inovação tecnológica e cultural. Lançou as bases da ascendência chinesa. O Império do Meio parece ter-se desenvolvido de forma totalmente independente. O magnífico túmulo com o tesouro nele contido confirma esta ideia. 中国的发展呢，古代的发展呢，基本上来说是在这个相对独立的发展的。 O túmulo de Liu Fei é extraordinário e fornece provas para se determinar a história da China. 在这点上呢，中国人呢感觉到呢，他的这个古老的文化、古老的文明呢，是在历史上成绩是非常辉煌的、灿烂的。 Mas neste processo, achado foi descurado. Simples objeto de prata. O desenho deixa Lucas Nickel confuso. O perito, em História da Arte, não consegue perceber do que se trata. Será que condiz com as imagens tradicionais da história da arte chinesa? Nickel viaja até ao sudeste da China. Ich bin extrem gespannt. Das ist neues Material, das ist gerade aus der Erde gekommen und das möchte ich mir selbst anschauen. Estradas poeirentas conduzem aos achados. Mas a incômoda viagem valeu a pena. Foi garantido a Nickel acesso exclusivo ao sítio arqueológico. O chefe da equipa Li Zebin mostra ao colega alemão os seus tesouros. Momento extraordinário para Lucas Nickel. Normalerweise in Europa würde ich sowas nur hinter Panzerglas sehen oder hinter einer Vitrinenscheibe im Museum. Das ist was sehr Besonderes, so ein Objekt wirklich genau untersuchen zu können und anfassen zu können. O exame confirma a primeira suspeita de Nickel. Es ist ein Muster, was man aus der chinesischen Kunst überhaupt nicht kennt. Es springt ins Auge, dass es völlig anders gearbeitet und geformt ist. O padrão é de origem persa.
e a partir de 300 a.C. foi usado no mundo helénico, desde a Grécia até a Ásia Central. Qual será o segredo desta peça? Remonta a uma data em que não teria havido qualquer contacto com o Ocidente. Com um scanner, os investigadores esperam achar respostas. E com este aparelho, analisam a origem do metal. O resultado é surpreendente. O desenho é de origem ocidental, mas a prata não. A prata aponta para o sudeste da China. Mas a peça foi moldada e não talhada, como era habitual no Ocidente. Man sieht, dass ein Chinese versucht hat, bewusst etwas nachzuformen, was ausländisch war, was aus einem fernen Land kam, was exotisch aussah. Das ist etwas Neues, das hat es vorher auch nicht gegeben. Achado que nos transporta para tempos remotos. Torna-se óbvio que os chineses terão tido contactos com o Ocidente muito antes do que se pensava. 我们这个墓啊是公元前2世纪的，那么也就是说，在这个汉武大帝之前，这种宗派的文化交流，它本来是早已存在的。从这个方面来讲，就是说它的这个这一次这个我们这个大云山这个王陵的发掘，它的意义是非常重要的。 Até aqui julgava-se que a China estivera completamente isolada até aos finais do século II a.C. Fronteiras naturais, como as montanhas dos Himalaias e o deserto de Taklamakan, separavam-na do Ocidente. Este objeto de prata do século III a.C., encontrado no sudeste da China, veio acabar com esta ideia. Für mich als Archäologen und als Kunstgeschichte ist das ein sehr besonderer Moment, dass so ein kleines Objekt einem in die Hände kommt, das so einen wichtigen Teil der chinesischen Geschichte beleuchten kann. Esta peça é apenas uma pista. Não só na China, mas em todo o mundo, há investigadores a reescrever a história daquele país. Esta pesquisa já percorreu um longo caminho em Berlim. O professor Hermann Parzinger, presidente da Fundação para a Herança Cultural da Prússia, vai até aos primórdios. Há mais de 100 anos, nesta casa, começa a história de um arqueólogo pioneiro chamado Albert von Lecoq. Lecoq começou tarde o estudo da arqueologia, por volta dos 40 anos de idade. Ele sentia-se entusiasmado pela ideia das grandes descobertas e aventuras. No início do século XX, depois das escavações de Troia, a antiguidade grega tornou-se muito popular. Was natürlich faszinierend war, durch den Zeitpunkt, in dem man einerseits die Gebiete Pakistans, Indiens und dann von dort ausgehend die angrenzenden Teile Zentralasiens in die Forschung einbeziehen konnte, erkannte man plötzlich, dass es hier ganz massive griechische Einflüsse gibt. Lecoq tem a certeza de que a influência grega se estendera até à longínqua China. E é isso que ele tenciona provar. Planeia uma expedição à China, mas falta-lhe o dinheiro. Mas por fim encontra um patrocinador muito influente. Há documentos nos arquivos secretos da Prússia que o comprovam. Através de uma carta, Parzinger consegue identificar o misterioso mecenas. Não é outro senão o imperador Guilherme II. É ele que patrocina a expedição de Lecoq com a quantia de 32.000 marcos. Guilherme, grande fã da arqueologia, gostaria de ver sinais alemães refletidos nos tesouros artísticos, trazidos de longe pelos seus arqueólogos. O
imperador é apaixonado pela Grécia Antiga. Para ele, os gregos representam as origens de todas as culturas. E é a sua arquitetura que ele imita em Berlim. As ideias de Lecoq sobre a influência grega na China entusiasmam-no. Neste ponto, a Alemanha pode competir com outros países. Man muss sich auch den historisch-politischen Kontext auch vorstellen. Es war natürlich ein Wettlauf der europäischen Großmächte. Die Deutschen hatten das Gefühl eines, was ja auch ihre Kolonialpolitik geprägt hat, eines Nachholbedarfs. Das war ein richtiger Boom in der Erforschung Zentralasiens. O destino destas expedições europeias foi o deserto do Taklamakan, na China. É o segundo maior deserto do mundo e faz fronteira com o grande império do Ocidente. A Rota da Seda, a mais famosa rota comercial da antiguidade, atravessava este deserto. Por toda a Idade Média, o comércio floresceu entre a China e o Ocidente. A partir da antiga capital de Xi'an, esta ligação estendia-se até ao Mediterrâneo. Os investigadores tiveram sorte por ela atravessar o deserto. O clima seco preservou muitas provas, uma verdadeira câmara de tesouros para os exploradores estrangeiros. Lecoq chega ao Taklamakan em novembro de 1904, convencido de que irá encontrar aqui no deserto pistas que levem aos gregos. Há uma história que circula entre os trabalhadores locais que Lecoq contrata. Eles falam num templo isolado. Ao que parece, um monge descobrira uma velha biblioteca com centenas de preciosos documentos. Lecoq quer ir lá em seguida. Espera que estes escritos comprovem a sua tese. Mas o alemão tem um rival. Orelstein, britânico por adoção. Também ele ouvira falar da lendária biblioteca. Lecoq está a poucos dias de marcha do local. Mas no último momento, o seu superior manda-o para o outro extremo do deserto. Com uma moeda, irá decidir se há de obedecer ou não. A moeda decide por ele. Lecoq perde a sua grande oportunidade. É Orelstein quem chega à biblioteca. Centenas de quilómetros através do deserto. Uma árdua viagem. Um incrível esforço exigido a toda a equipa. Mas valeu a pena. Após semanas a andar pelo deserto, atingem o objetivo. O templo de Dunhuang. Apenas um monge guarda o núcleo desabitado. O solitário monge receia os estrangeiros. Até aqui nunca havia mostrado os seus achados a ninguém. Stein leva dias a tentar convencê-lo. Depois oferece-lhe dinheiro, uma soma ridícula para ele, mas uma pequena fortuna para o monge. E finalmente ele aceita. E a história revela-se verdadeira. Existe mesmo uma biblioteca.
Milhares de documentos estão aqui guardados. Há mais de 1000 anos foram emparedados para ficarem protegidos dos invasores. Foi assim que sobreviveram. Stein mal pode acreditar na sua sorte. Um tesouro incrível, ali mesmo diante dele. O achado mais valioso é uma cópia do Diamond Sutra, do ano 868. No início do século XX, foi considerado o mais antigo livro impresso em todo o mundo. É uma impressão em bloco. Na Europa, esta técnica surge 400 anos depois. O Sutra é um exemplo do avanço tecnológico chinês. Atualmente, os investigadores especulam se esta técnica de impressão não teria seguido daqui para a Europa. A descoberta de Stein faz história. Se a impressão em bloco tem a sua origem na China, é porque houve trocas culturais entre a China e o Ocidente. Lecoq antecipa resultados completamente diferentes. Encontrou um enorme mosteiro budista perto de Bezeklik. Entre os séculos V e IX, a cidade foi um importante cruzamento na Rota da Seda. Este núcleo atesta o modo como havia troca de conhecimento e de mercadorias entre o Oriente e o Ocidente. Lecoq está seguro de se encontrar num espaço repleto de tesouros. Toma uma decisão altamente controversa nos dias de hoje. Retira as gravuras das paredes. A partir daí, os chineses passam a chamar-lhe o demónio estrangeiro da Rota da Seda. Em seguida, ele enviou os seus tesouros para Berlim. As peças que sobreviveram à Segunda Grande Guerra aí ficaram guardadas até hoje. Será que elas comprovam a influência grega assumida por Lecoq? Há detalhes nas gravuras semelhantes aos da arte grega. Por exemplo, o arranjo das pregas, típico na antiga Grécia. Muitos dos rostos não parecem ser chineses. Será coincidência? Ainda hoje há nos depósitos de Berlim achados por analisar. 100 anos depois de Lecoq, os investigadores alemães começam agora a estudá-los. Uma peça muito simples parece ir resolver o puzzle. O capitel de uma velha coluna. Os peritos têm uma certeza: os motivos são bizantinos, mas a forma remonta à antiguidade grega. A construção poderia ter tido este aspecto. Ja, man kann schon sagen, dass mit diesem Stück Lecoq eine Spur gefunden hat. Das ist ganz klar etwas, was nicht in dieser Form an der Seidenstraße entstanden ist, sondern eben eine Reflexion auf diese westlichen Einflüsse aufzeigt. Os achados de Lecoq são a prova de que a Rota da Seda não era só uma via comercial. Ao longo das rotas comerciais, havia também trocas de peças de arte e de artefactos tradicionais. Lecoq pode ficar satisfeito. Sobretudo, as pinturas da gruta budista mostram a influência da cultura grega. Mas ele não está satisfeito. Acredita que a influência grega vai muito mais além, a um período muito anterior ao da Rota da Seda. Uma carta mostra como este assunto é para ele muito importante. O destinatário é, entre tantas pessoas possíveis, o seu velho rival, Stein. I'm longing for the discovery of Greek artifacts. I would be extremely pleased if you succeeded in finding some. Der griechische Einfluss war für Lecoq unglaublich wichtig. Da konnten ihm auch nicht alle seiner Kollegen folgen. Apesar do seu pedido, o desejo de Lecoq fica por realizar.
O seu rival do deserto já não o considera um reputado investigador. O próprio Lecoq perderá as forças e não pode voltar a partir. Morre em 1930 sem saber que a expedição de Stein estivera perto de um achado que poderia reescrever a história da relação Oriente-Ocidente. Aurel Stein depara-se com ele por acaso. No meio do deserto, encontra algo totalmente inesperado. Uma múmia. E tão bem conservada que Stein mal pode acreditar. Ele calcula que tenha uns 2000 anos. Apesar do medo dos seus ajudantes, ele começa a desenterrá-la. A maior surpresa é o rosto da múmia. Tem um ar familiar, quase europeu. Mas Stein não dá valor a este achado. Não pode levar a múmia com ele. Por isso, fica ali, esquecida. Uma vez que os registros dos demónios da Rota da Seda foram ocultados durante séculos, só serão traduzidos a partir do ano 2000. Para o arqueólogo Idris Abdursul, isto é uma revelação. 我们也看了这些资料，所以这个对我们来说，有很大的作用。 Uma expedição ao deserto ainda hoje é um desafio. A areia fina do Taklamakan faz a vida negra aos investigadores. 因为沙丘很大，这个沙漠车过不去，于是呢，我们就组成了两个小组。 Mas segundo o seu GPS, já estavam perto do local do achado. Subitamente, Idris repara em algo ao longe. Uma formação estranha. Poderia este ser o local que procuravam? A equipa decide continuar a pé. Mas o deserto prega-lhes algumas partidas. O local do achado não está tão perto como pensavam. Mesmo após algumas horas, ainda não se avistava. 整整走了一天，最后大家都说不行了，走不动了。 Nem sinal do sítio. Por todo o lado, nada mais do que areia. Os investigadores não estão preparados para a noite que se abate sobre o deserto. 这个之前呢都是在外面露天睡觉的，那个时候的温度已经是零下30度左右了，也是非常艰苦。 Na manhã seguinte, o deserto está gelado. Apelando às suas últimas energias, continuam. Até que, de repente, surgido do nada, o local da descoberta de Stein está diante deles. 虽然艰苦，但是你有收获了，就一切都忘了，就是很简单，苦中有乐。 Imediatamente os homens começam a escavar e descobrem caixões completamente intactos. Cuidadosamente removem as velhas proteções de pele. Apesar de parecerem bem conservadas, o investigador continua cético. É muito raro estas sepulturas não terem sido saqueadas. "脾气当然很激动了，尤其这个当了发觉以后开棺的时候。 A expectativa domina toda a equipa. Até que, por fim, chega o momento. 当时我就想，而且从年代上讲离我那么远，
当打开它这个小盖板的时候，发现非常漂亮。 É uma mulher. E é difícil de acreditar que estas múmias são muito mais antigas do que Stein tinha pensado. Mais de 3.500 anos. Até o vestuário está perfeitamente intacto. 但是这个女性的墓打开以后呢，那都震撼了，大家都在说：“哎呀，太漂亮了，太漂亮了，保存得非常好。” 大家不约而同地说：“哇，小河公主，小河公主。” Mas o melhor ainda estava para vir. Stein encontrou não um túmulo, mas sim um vasto cemitério. 200 múmias, todas no mesmo local. As mais antigas com quase 4.000 anos. 对研究罗布泊地区，甚至新疆的史前时期的这个历史，提供了很重要的一个线索。 A princípio, o Ocidente pouca atenção deu aos achados. Até que um americano os vê por mero acaso. Um sinólogo cuja área de estudo é a dos velhos documentos chineses. Mas isso iria mudar em breve. No seu trabalho com as múmias, o professor Victor Mair torna-se um especialista de renome. I had been to that region of China many, many times. It's the far west. O professor Mair veio a Urumqi para estudar antigos documentos. Mas durante um passeio noturno, fez uma descoberta incrível. When I parted the black curtain and went into that room, I was stunned. Era uma sala cheia de múmias. E nenhuma parecia chinesa. When I saw these people and how European they looked, I was startled. I thought, this is really amazing that people who looked so much like Europeans could be found right here in the center of Asia. Como irá a comunidade científica chinesa reagir? The mummies are a threat to their own narrative of their history. It was nice when there were no mummies to think about. And actually, these mummies seem to have come out of nowhere. But there's a very interesting phenomenon where the local archaeologists are willing to cooperate with foreigners. They're real scientists, and they want to find out what they have. Destes arqueólogos deu-lhe achado raro. Mair não revela no seu diário o nome dele. We were digging in the ground, excavating, and finding actually mummies, and also lots of textiles in the dirt, in the sand. And a Chinese archaeologist picked up a piece of the textile, and he just stuffed it in my pocket. And he said, take this to America and do every kind of test you can on it and tell us what it's about it. O pedaço de tecido que Mair recebeu tem 3.200 anos. E ar familiar, porque se parece com kilt. It was a very strange feeling to find something so familiar in such a remote place. It was an uncanny sensation. It's hard to describe what it's like to find something 3,200 years old that you can still find examples of in modern-day Europe. Os inventores deste tartan foram os celtas. Usavam-no há séculos. Este achado de 3.000 anos na Áustria é prova disso. Os fragmentos encontrados tão longe uns dos outros não parecem apenas familiares, mas também foram tecidos exatamente com a mesma técnica. This is not something that's going to be invented twice independently. I don't think so, because it's so technically difficult and special.
that is probably not going to just happen independently in two different places. Este fragmento de tecido não é o único indício da presença de povos europeus no Taklamakan. Albert von Lecoq fez uma descoberta que aponta num sentido semelhante. Há imagens de homens com cabelo ruivo, homens cujos rostos parecem ser de europeus e não de chineses, como se poderia pensar, atendendo ao local onde foram encontrados. E as espadas nas suas mãos parecem-se imenso com as longas espadas dos celtas. E também há documentos da Idade Média. Em Berlim conseguem decifrá-los. Somehow or other, this very ancient Indo-European language, which is like a Northwestern European language, got all the way over to China's back door. E o que é surpreendente, esta língua do deserto revela grandes semelhanças com as antigas línguas da Europa e do Médio Oriente, celtas, germânicas e hititas. I don't want to make the claim that the Celts moved to Xinjiang or that the Xinjiang people moved to Austria or Denmark, but somehow there is a connection, and I think scientists still have to work at it to find out what that connection is. Com esse objetivo, Mayer manda analisar o ADN das múmias. It's been a long, long journey, an arduous journey, but finally here I am, and I have the samples in this case, and I can't wait to deliver them to the geneticists here.我们在做这种分析，因为人类在不断的迁移。Idris e Mayer pedem duas análises de ADN diferentes, uma na China, outra na Europa. A esperança de Mayer centra-se nas amostras de cabelo. O desafio que é colocado aos peritos no laboratório de Copenhaga é enorme. Há poucos vestígios de ADN em bom estado. After all, these samples were out in the desert for 4,000 years in extremely high heat. Os trabalhos estendem-se por 8 longas semanas. Mayer tem de ter paciência. I think we'll get something, but I don't know what it is yet. Just waiting and waiting. I feel like an expectant father. Finalmente, os resultados. We tried to extract them. We repeated our experiments to be sure that we didn't do anything wrong the first time round, but we just didn't get anything. Duro golpe. Naturally, I'm disappointed that the samples from the Northern Cemetery didn't show any good results, that they're weak and so degraded that we just didn't find anything. And I'm actually not giving up hope, because I think if we continue to try to get results from the extract, that we still might get something, and I fully expect that it will show European haplotypes. Mayer deposita agora as suas esperanças na equipa que está na China. Estão também a recolher amostras que procuram retirar das múmias. No início não encontram nada. Têm por isso de aprofundar os exames às múmias. Mas as condições destas amostras também não são famosas. Até que os peritos encontram ADN. Finalmente, a equipa chinesa obtém um resultado. 因为我们做了以后呢，跟你DNA质和体质人类这些分析呢，上层的人，他基本上都属于欧罗巴人。 Isto comprova a hipótese de Mayer sobre a origem das múmias do Taklamakan.
Agora ficou claro que tem antepassados com raízes indo-europeias. These are things that I had always assumed and that I had thought would be true, but never could really prove them. But now with the genetic results, we have proof, scientific proof. So it feels really good and I'm highly gratified. O ADN aponta para povos que emigraram da região do Mar Negro também para a Europa há 6.000 e 4.000 anos. As múmias do Taklamakan abrem uma nova perspectiva na história desta migração. 说明早期在4000年以前，已经东西人就已经有了融合了。 Povos oriundos do Mar Negro tomaram o mesmo caminho que os mercadores da Rota da Seda. Ich bin überzeugt, dass die Seidenstraße oder die Seidenstraßen, die verschiedenen Trassen dieses weit verzweigten Kontaktnetzes oder Netzes von Handelswegen, dass die natürlich auf diese uralten Kontakte zurückgehen. Estas rotas migratórias percorriam regiões para lá do Taklamakan. Eram mais fáceis de atravessar. They've totally changed the way we look at civilization and history in Eurasia. So that's why they're extremely important, because they help us understand what really happened, not what people surmised had happened or guessed during the Bronze Age. O povo ao qual pertenciam as múmias já tinha feito a ponte entre Oriente e Ocidente na Idade do Bronze. É possível provar que havia trocas comerciais com os povos chineses. Esta ligação nunca se quebrou. Pelo menos, essa é a opinião de Lucas Nickel. Ele vai até Xi'an, a velha cidade dos imperadores. E é precisamente aí que ele quer verificar a sua hipótese acerca do tesouro arqueológico nacional chinês. Os guerreiros de terracota. Os guerreiros de barro têm sido em todo o mundo celebrados como o símbolo da velha China. O poder militar foi essencial na fundação do país. Há mais de 2000 anos, um exército poderoso subjugou as diferentes divisões da nação, transformando-as no Império Chinês. O comandante das forças foi o primeiro imperador da China. Antes da sua morte, no ano 210 a.C., e para perpetuar a memória dos seus feitos, manda erguer um enorme monumento que será o seu túmulo. Mesmo na morte, quer que o seu exército, que o ajudou a estabelecer o poder e a alcançar o trono, o guarde. Mas os guerreiros confundem Lucas Nickel, que suspeita que não sejam tão chineses como se havia pensado. Em conjunto com o seu colega Zhen Yan, é autorizado a examiná-los de perto. É importante para Nickel estar com este afamado historiador de arte a seu lado, porque as suas ideias são provocadoras. Ele quer discuti-las também com cientistas chineses. O que estes descobrem dá alento à hipótese de Nickel. Ele acha o aspecto dos guerreiros muito estranho. Die passen überhaupt nicht in die chinesische Kunst der Zeit. Da hat man Menschen im Allgemeinen nicht dargestellt. Nun kommt der erste Kaiser ins Spiel, er baut sein Grab und plötzlich haben wir 7.000, 8.000 von diesen Figuren. Das ist extrem überraschend. Uma escavação junto do centro de visitantes ainda oferece mais surpresas. Aqui os arqueólogos encontraram mais figuras raras. Antes de filmarmos, um membro da segurança quer ver os nossos documentos. Finalmente, Lucas Nickel é autorizado a captar imagens. Os corpos estão praticamente nus e revelam detalhes surpreendentes. Esta rótula parece natural. Vê-se a estrutura óssea abaixo do peito.
Desde o mais ínfimo pormenor até à postura do corpo como um todo. Tudo é correto em termos anatómicos. Das ist ein ganz neues Körperverständnis, dass man die Anatomie verstehen muss, eine Figur zu zeigen. Und das finden wir plötzlich bei diesen Figuren, was sehr überraschend ist, denn Chinesen hatten keine Tradition, die bis dorthin führt. Na arte chinesa da época, as figuras eram esculpidas de modo muito diferente. As estátuas do túmulo do imperador em nada são semelhantes às chinesas. Nesse tempo, só os gregos dominavam essa arte naturalista. Poderão eles terem influenciado os escultores chineses? Faz sentido. Porque, não muito antes, Alexandre o Grande avançara para a Ásia. A cultura grega tinha-se expandido para o Oriente. Nunca até então os chineses e os gregos se haviam aproximado tanto uns dos outros. Lucas Nickel considera que as semelhanças entre os guerreiros chineses e os modelos gregos não são coincidência. Os artesãos chineses devem ter se inspirado neles. Wenn die Chinesen Skulptur verwenden, dann heißt es, sie haben sich entschieden, diesen Teil der griechischen Kultur zu akzeptieren und zu übernehmen. Será o exército de terracota trabalho de copistas? Mero plágio? Lucas Nickel não considera que a arte dos chineses fique maculada por esta descoberta. Sie übernehmen diese Kultur, aber verwandeln es sofort in etwas Eigenes und produzieren es in einem Rahmen, wie man das vorher im Westen überhaupt nicht gekannt hat. Ja, niemand in Griechenland hat 8000 Figuren hergestellt. Os guerreiros de terracota são uma obra-prima absolutamente ímpar na história. E não é a única. Na época, a China produziu imensas inovações técnicas. Ligas de crômio e outros novos materiais dão armas poderosas aos exércitos chineses. O papel foi inventado na China. A maior muralha do mundo é a imagem da China atual. Assim, temos duas verdades. Por um lado, há uma imensa energia criativa na cultura chinesa. Por outro, a China esteve em contacto repetido com o Ocidente. 也许我们将来更多的考古发掘、新的发现出土以后，慢慢的再去进一步支持或证明它的这样的一个看法。不管怎么样，我想这个是会把我们的思路进一步的打开。 Uma visão do intercâmbio cultural inimaginável há apenas alguns anos. A colaboração entre investigadores chineses e ocidentais torna isto possível. A grande quantidade de novos achados dá-nos uma nova visão da relação entre o Oriente e o Ocidente. Quer tenha sido a existência de indo-europeus no Taklamakan ou objetos de prata na arte ocidental. Ou arquitetura grega na China. Tudo tem um ponto em comum. Mostram que, apesar de todas as barreiras, a China nunca esteve completamente isolada. Dann kann man sicher davon ausgehen, dass die Archäologie auch in der Zukunft noch einige Überraschungen bereithält, die dieses Netzwerk an Kulturbeziehungen noch weiter verdichten wird. E isso irá abrir um novo capítulo nesta história tão antiga. A história da relação cultural entre Oriente e Ocidente.